Gente, São Paulo faz mais um jogo ruim, né? Seja bem-vindo ao canal, se inscreva aí, deixa teu comentário, deixa teu like também aí. O São Paulo vai a Brasília, ao Distrito Federal, né? Jogar contra o Inter de Limeira e mais um jogo ruim do São Paulo. Eu acho que não tem muita diferença do jogo do São Paulo e Red Bull pro São Paulo e Inter de Limeira. Talvez o adversário que mudou. Mas a maneira do São Paulo se comportar em campo, a maneira do time do São Paulo entregar o seu jogo, ainda mais com a superioridade de um jogador a mais em campo, é preocupante, né? Não é legal, é ruim, tanto para a comissão, tanto para os jogadores, não é legal, não é bom. Isso pesa bastante lá no vestiário, com certeza, e para a comissão também. Eu não vou ser aqui hipócrita também, não vou aproveitar o momento para falar que, tava com um a mais e fica muito mais fácil para vencer. Não, é complicado se furar uma retranca. Seja ela retranca do time completo, seja ela uma retranca com um time com jogador a menos. Não é tão simples você furar uma retranca assim, tá? Fica pior ainda, tá? Fica muito pior quando o seu time, que é o São Paulo, né, nesse momento, estou falando aqui de São Paulo, os jogadores estão muito abaixo tecnicamente e fisicamente, né? Fisicamente o São Paulo está muito abaixo, tecnicamente também. O físico dos jogadores do São Paulo não está adequado, né? E se a gente for pesar, o São Paulo vem de uma pré-temporada, ou seja, na Disney, ou seja, lá onde você for fazer uma pré-temporada, tem que ser uma pré-temporada, tem que ser um momento de treinamento tático, técnico, e também um olhar muito, muito preciso para o físico desses atletas, para que eles voltem fisicamente preparados para duelos mais complicados, quando realmente o campeonato começa a se afunilar. E o estadual aqui para os times menores é muito importante. Então os jogadores deveriam já estar chegando a um nível físico adequado. E esse jogo do São Paulo contra tanto o Red Bull, tanto o Inter de Limeira, somente contra o Inter de Limeira, o físico do time do São Paulo não está adequado. Parece que o time do São Paulo fisicamente ainda está morrendo muito rápido no jogo. Tá? E aí você está pro lado técnico também, está muito abaixo. Está muito abaixo. Um time que tinha em mãos possibilidade de vencer a Inter de Limeira hoje. Não vou citar aqui jogadores que entrou no jogo, tá? Principalmente os jogadores da base. O Lucas Ferreira, para mim, precisa de mais evolução. Mostrou um jogador ali, tanto que tímido ainda, pesado em alguns momentos. Não sei porque o Zubeldia colocou ele aberto ali também. Não era um jogo para jogadores mais leves esse jogo. Não sei. Não sei, eu acho que para ser jogador ele precisa de mais atenção. O Rian, acho que é um jogador que tem uma evolução legal, mas eu acho que o Lucas Ferreira precisa de mais atenção. Talvez a comissão técnica venha fazer isso com o tempo. Mas então não vou citar muito esses meninos que entraram. Mas eu acho que os jogadores titular do time do São Paulo deveriam ter mostrado mais hoje. Mostrou muito pouco. Muito pouco. Eu acho que a comissão também vai um pouco da crítica para a comissão técnica também, né? Como eu falei aqui, é fácil furar a retranca? Não é fácil você furar uma retranca. Ainda mais de uma equipe que está lutando para não cair. É muito complicado. Fisicamente, esses caras vão se desdobrar. Esses caras vão dar o máximo deles. E o São Paulo, fisicamente, não está fazendo isso. Não adianta também o Igor Vinícius sair, a torcida vai assar o Igor. A culpa não é só do Igor Vinícius. Tá? Não é o Igor Vinícius que é o culpado por tudo. Não é assim também. Então, acho exagero em muitas coisas também, que não há necessidade para isso. Vou colocar o campinho aqui para a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre essa questão mais tática, de jogar com um time com um jogador a menos, o adversário, você tem um jogador a mais, isso precisa treinar para dar certo. Então acho que o Zubeldia precisa treinar mais essa questão de jogar com um jogador a mais e também quando tiver um jogador a menos. Como se defender. Hoje vou parabenizar aqui o treinador da Inter de Limeira, tá de parabéns, porque hoje ele deu uma aula como se defender, né? Se defendeu muito bem. Tá? Isso não é só o São Paulo, tá, gente? Que tem dificuldade para furar uma retranca com um time, algum jogador ali, um adversário com um jogador a menos. Alguns times também têm essa dificuldade, tá? Tem times de fora também. É complicado, mas tem caminhos para isso. Talvez o Zubeldia tenha errado nesses caminhos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mostrando o campinho aqui. Voltando aqui com o campinho, voltando aqui agora, falar um pouco desse equipe de São Paulo, como foi escalada hoje pelo Zubeldia. O São Paulo veio com Sabina, Boleda, Rafael, Enzo Dias, Igor Vinícius, Pablo Maia e Alisson, tá? Oscar, Ferreirinha, Lucas e Caleri, né? Aqui já vamos diretamente quando o São Paulo estava com um a mais. Quando o São Paulo fica com um a mais em campo, a equipe da Inter de Limeira, o normal de qualquer equipe, ela vai se fechar no 4-4-1 ou
Algumas equipes um pouco mais corajosas se fecham no 4-3-2, tá? Porque há treinadores que gostam muito que essa linha de frente, a primeira linha de combate, tenha dois jogadores para combater a criação que vai vir aqui do fundo. Essa criação vai ser muito feita aqui nesse setor. E temos treinadores que gostam dos jogadores aí, mas também eles perdem muito aqui nesse setor. Não foi o caso da equipe do Inter de Limeira. A Inter de Limeira ela mudou, a Inter de Limeira vai com a linha de 5, traz mais um jogador aqui para o fundo, então fica no 5-3-1. Em alguns momentos, 5-4. Né? 5-4, sem nenhum jogador aqui à frente para fazer uma pressão. Mas a maioria das vezes com um jogador mais adiantado. Quando a equipe faz isso aqui, tem uma linha de 5, tá? Que nós estamos falando de um adversário com um jogador a menos. A equipe que está com um jogador a mais, ela precisa ter alguns macetes, digamos aqui, algumas estratégias nesse jogo. Uma dessas estratégias que eu acho importante, tá? E a gente tem 3 maneiras de vencer uma equipe com bloco fechado e com uma linha de 5. Principalmente com bloco baixo, fechado, todo mundo tem grandes dificuldades para isso, para furar, barra e tranca, é muito complicado, precisa de muita movimentação e muita dinâmica, e o físico dos jogadores e a técnica tem que estar em dia. A dificuldade é o seguinte, as estratégias é o seguinte: ou você trabalha com inversão de bola, porque o que vai acontecer é que essa linha, mesmo sendo uma linha de 5, ela tende a ficar muito mais compacta, porque o que o treinador adversário vai se preocupar bastante é nesse setor aqui do miolo, tá? Então São Paulo fez o que? O São Paulo trouxe mais o Lucas por dentro, o Oscar deveria ficar aqui para criar, mas não ficou. O Ferreirinha era necessário nesse jogo e ele saiu do jogo. Eu acho que já tem uma dificuldade aí. Vamos falar aqui de 3 erros, tá? Somente 2 erros. O Oscar ter sido jogado muito para esse lado de campo e o Ferreirinha ter saído do jogo. Eu acho que foi um grande erro. Acho que o Ferreirinha deveria ter continuado no jogo, mesmo tecnicamente não estando bem. Você pode ter sua crítica, falar, mas o Ferreirinha não estava bem, mas o Ferreirinha tem uma técnica que é necessária para um jogo quando o time adversário tem uma linha de 5 e está com um bloco muito fechado, que é 1 contra 1. Isso já é um dos elementos que é necessário, 1 contra 1. Isso já é importante, isso tem que acontecer. É necessário você ter jogador do 1 contra 1, jogador do drible, jogador que vai driblar, que vai furar a retranca. E o que ainda quebra uma defesa adversária ainda é o drible. É o velho bom drible que ainda quebra uma linha defensiva. Porque você vai trazer um jogador aqui para vir no combate, você vai conseguir passar por esse jogador, você já clareou espaço, você conseguiu gerar espaço para os seus companheiros infiltrar. Né? Não foi isso que o Zubeldia fez. O Zubeldia decide tirar o Ferreirinha. Quando essa decisão de tirar o Ferreirinha acontece, você já vai eliminar uma possibilidade de achar caminhos para quebrar essa defesa. Você vai para um cenário assim que complica um pouco. Fica um cenário um pouco tanto que ruim, né? Porque você tira o jogador do 1 contra 1, você traz um menino mais para a área, que é o Rian, que é o jogador mais de área, tá? Você traz o jogador mais para a área para se aproximar do seu centroavante. Você vai aqui pegar o Lucas para se movimentar mais por dentro, aqui nesse setor. E o Lucas vai sair muito para buscar a bola. Aqui você já deixa o time adversário mais sossegado, porque você tem 3 jogadores adversários aqui de área, que vai te dificultar. Não tem jeito, tá? Vai trazer muitas dificuldades. Tu abre o Oscar aqui pro lado de campo. Tu traz o Wilson Dias mais por dentro. Tu traz o Igor Vinícius, que podia fazer o corredor, não foi bem no jogo hoje o Igor Vinícius. Mas é um lateral que poderia te dar essa possibilidade de ganhar um corredor, de ganhar um fundo de campo. Com a saída dele, você põe o Zubeldia põe o Cedric, e o Cedric é um jogador de mais, vamos dizer, controle de jogo do que de profundidade, e está estreando hoje. E eu gostei da estreia dele, sendo já bem claro que gostei da estreia do jogador português. O que acontece? Qual é a outra ideia que você tem aqui nesse momento? Você poderia fazer o seguinte: traz o Oscar mais por dentro, abre o Enzo aqui desse lado, já que você tirou o Ferreirinha, tá? Aí você tem outra possibilidade. A outra possibilidade que você tem, cara, não precisa você ficar com 2 volantes presos. Eu tiraria o Maia nesse jogo. Eu traria para esse jogo o Marcos Antônio. Por que eu traria o Marcos Antônio? Aqui você teria mais um jogador, aqui você fica com 3 defensores, aqui não tem necessidade de você ter muitos jogadores defendendo, que os caras tá com um a menos e vai jogar no contra-ataque. Você teria um jogador aqui de movimentação, um jogador
de dinâmica de jogo, que é o Marcos Antônio, no lugar do Pablo Maia, ele se movimentaria bastante e ia trazer muito mais dinâmica para a equipe do São Paulo. Você não precisaria trazer tanto o Oscar para buscar a bola aqui atrás. Tá? Voltando à possibilidade, qual é a ideia aqui que eu estava falando para vocês? Você tem a possibilidade da inversão de bola, tá? Troca de corredor. Essa é uma possibilidade, as trocas de corredor. Eu acho que você pode falar, o São Paulo fez troca de corredor, o São Paulo pode ter tentado fazer troca de corredor, mas o São Paulo não fez a troca de corredor da maneira que deveria ter feita. Não adianta você ter a bola no seu domínio e você ficar girando a bola com muita lentidão. Esse bloco aqui de 5 jogadores aqui adversários, eles vão se movimentar também com uma certa lentidão, com uma certa tranquilidade. E quando eles se movimentarem assim, não vai adiantar. Essa bola chegou aqui, eles já fecharam esse setor, então você não vai ter muito o que fazer. O correto dessa movimentação, quando isso aqui acontece, quando o bloco adversário se movimenta para o lado para fechar essa área aqui, marcar por zona, é a inversão por cima, essa inversão aérea, essa inversão que chega do outro lado de campo. E essa é uma inversão correta. Essa é a inversão que você tem que utilizar para o teu time achar caminhos. E assim você movimentando essa bola aérea com velocidade, a possibilidade de movimentação rápida dessa linha adversária vai gerar lacunas. Lacunas no qual o teu time pode utilizar para assim gerar infiltração dos teus jogadores e assim você achar o caminho do gol. A outra possibilidade que o São Paulo usou bastante, aí eu acho que já foi, é necessário, mas o São Paulo utilizou, mas eu acho que não da maneira correta, que eu não tiraria o Ferreirinha, como falei agora, foi a questão da bola aérea. E você tendo aqui o Oscar muito aberto desse lado de campo, o Lucas às vezes chegando aqui ou chegando mais por dentro aqui, é que o Oscar desse lado, o Oscar ele não vai te dar o drible que é necessário. Tu passa o Enzo puxa com ele o marcador, o Oscar tem liberdade, abriu, clareou. O que o Oscar vai fazer aqui? Ou ele volta a bola aqui, ou ele cruza a bola na área. E quando tu vai cruzar a bola na área, tu põe Carelli, tu pode pôr o Rian, pode trazer o Lucas. Cara, esses jogadores aqui adversários, eles vão entrar na área, até além de ter uma superioridade numérica, eles vão ter jogadores de grande estatura na área que vai te dificultar de tu achar caminhos nesse momento. Eu acho que a maior solução era não tirar o Ferreirinha, pô, ia mudar o jogo, ia vencer, mas você tinha o jogador do drible. Era manter o Lucas também. Eu tiraria o Maia, colocaria o Marcos Antônio, para trazer mais balanço e assim trazer mais peso na área adversária e o Oscar ficar menos sobrecarregado. Tá? Você poderia trazer o Oscar por dentro. Você poderia, se quisesse, o Ferreirinha mais aberto, pisando na linha. Você não precisava nem utilizar o Rian, se você quisesse. Tá? O Ferreirinha mais aberto, pisando na linha. Você teria o Lucas e o Oscar, o Lucas mais aberto desse lado de campo. Tu traz o Cendric aqui, poderia ser o Cendric mesmo, não precisaria ser o Igor Vinícius. Mais aberto aqui, abrindo bastante, tá? Então você teria aí uma possibilidade de jogadores abertos para abrir a defesa e jogador aqui por dentro. Você teria um volante apenas aqui para defender, um lateral de contenção e um lateral que vinha construir aqui por dentro. Então você teria 3 jogadores por dentro, mais um lateral na contenção aqui fazendo a linha de 3 com os 3 defensores e um volante aqui que ia apoiar em alguns momentos quando fosse necessário. Mas você teria aqui o Marcos Antônio, que ia se movimentar, ia tirar o peso do Oscar, ia trazer muita marcação para ele, ia libertar o Oscar aqui nesse setor, para o Oscar receber uma bola aqui com mais tranquilidade, para um clarão melhor aqui na área. Se assim os jogadores adversários marcassem o Oscar, você teria a movimentação aqui do Ferreirinha para receber essa bola do Oscar. Então aqui o Oscar com mais liberdade, a bola vai chegar com mais qualidade. É isso, é complicado. A gente falar aqui, a gente fala mesmo, mas é necessário também entender que tem suas dificuldades também. Os jogadores precisam estar bem tecnicamente, o treinador precisa achar soluções. Mas complica. Vamos ver aqui mais para frente o que vai ser de São Paulo. Tá no período aí que o São Paulo precisa melhorar muito. Vai vir dificuldades maiores e confrontos piores aí para a equipe do São Paulo, que precisa achar caminhos para solucionar os problemas quando esses problemas aparecerem. Ou soluções aparecerem, como hoje apareceu solução para o São Paulo não conseguiu aproveitar, né? Então, é isso aí, deixa teu like, teu comentário, e essa semana eu vou fazer um vídeo aí falando da defesa de São Paulo, ataque de São Paulo, e falar um pouco sobre o que está acontecendo defensivamente com o São Paulo. Acho que o São Paulo melhorou ofensivamente, mas piorou um pouco defensivamente também. Tá bom, gente? Então, até a próxima.